Você pode estar pagando juros muito maiores nas suas operações de crédito consignado do que você imagina. E hoje aqui eu vou te mostrar uma maneira simples e fácil de conferir se por acaso você foi enganado ou não. Se liga no tema, calculadora do cidadão. Recentemente, um cliente nosso que pediu para não se identificar me trouxe um caso que é como eu já venho falando sempre com vocês. Tem pessoas, gente, que simplesmente não fazem todas as operações com a gente, mas me procuram para conferir se as propostas que receberam de outros lugares faz sentido. Porque eu já falei aqui, gente, eu não estou aqui, André da Alternativa, é claro que a gente proporciona soluções financeiras para a galera do SIAP, óbvio, mas eu não consigo também resolver tudo. Tem coisas que são oferecidas talvez em outros lugares que eu não tenho acesso, mas eu conheço da operação e eu estou aqui para te dizer se faz sentido ou não. E é óbvio que se for uma situação vantajosa para a pessoa e eu não tiver como oferecer aquilo para ela, eu vou falar, vai embora, tá certo, faça porque tá valendo a pena. É isso que vale, não é só querer fazer tudo, é dar conselho também. E aí esse cliente nosso nos procurou com uma oferta que foi feita para ele, de uma operação assim extremamente vantajosa, só que tinha um porém. Aí caiu ali aquela situação, né, de quando a esmola é demais, o santo desconfia. Foi oferecido para ele uma liberação de R$10 mil, é um cliente que tem margem sobrando e foi proposta uma taxa de juros de 1,3%. E aí de cara, como é que a gente já acende o nosso farol? Pô, a gente sabe o que acontece no SIAP, sabe como é que estão as coisas, sabe do sistema econômico do Brasil. 1,3% é uma taxa extremamente baixa para os padrões de hoje em contratos novos. Então, naturalmente, esse nosso cliente seguidor, que não é bobo porque ele acompanha o nosso canal, veio me trazer essa situação para eu dar um aconselhamento a ele. E dentro desse aconselhamento que serviu para ele, vai servir para todo mundo, no final desse vídeo aqui que eu estou fazendo agora, você vai ter a plena capacidade de fazer todas essas conferências. Você mesmo vai resolver teu problema. E aí, meus amigos, para pensar, como é que funciona a propaganda de um negócio? Todo mundo que está interessado em empréstimo gosta de ouvir aquela frase, taxa de juros reduzida, taxa baixa. Você mesmo deve ter recebido 1 milhão de mensagens por WhatsApp, por SMS já em algum momento. Temos as melhores taxas, a taxa melhor do mercado, conseguimos reduzir sua taxa. Você parou para perceber como é que a palavra taxa está sempre ligada a alguma oferta de crédito que te fazem? Porque, gente, isso é um gatilho mental que não é tão bonito assim. Não é porque o cara tá falando que a taxa é isso e a taxa é aquilo que você vai acreditar em tudo. E é aí que entra a calculadora do cidadão. É exatamente ela que eu vou te mostrar no passo a passo. A gente vai conferir a simulação que foi feita para o nosso cliente e vou também colocar alguns exemplos onde você vai conseguir fazer pelo seu computador ou pelo seu celular todas as conferências dos cálculos financeiros dos seus empréstimos. E agora eu quero que vocês prestem bastante atenção, que eu vou compartilhar a minha tela do computador com vocês e vou fazer essas simulações. Queria deixar uma observação muito importante na calculadora do cidadão. A calculadora do cidadão, ela simplesmente confere os cálculos financeiros da operação determinada. Aquilo ali não incide o cálculo de, por exemplo, dos encargos, de IOF. Então ali vai te dar sempre um valor aproximado, porque a IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, ele também é financiado ao longo do contrato. Então sempre que você simular na calculadora do cidadão e comparar com a simulação exata do sistema do banco, mesmo que sejam nos mesmos padrões, vai dar sempre uma pequena diferença por causa dos encargos, tá? Mas vamos embora. Olha só o que eu fiz para vocês aí. E vambora, gente! Se tá fazendo sentido para você, você não é seguidor do canal, segue agora. E se já tá seguindo, ativa o sininho, que aqui é só coisa boa, já falei. Vamos, SIAP, confere o cálculo. Então, galera, agora eu vou mostrar aqui para vocês na prática como é que a gente vai poder conferir esse caso aí que nós estamos falando, dessa proposta que o nosso seguidor recebeu, onde a pessoa que fez a oferta alegou que era uma taxa e na verdade a gente já sabe que não é aquela taxa. Então, ó,
passo a passo simples de ser executado, tá? Eu estou fazendo aqui essa demonstração pelo computador, mas você pode fazer pelo seu celular também. Vou abrir aqui a minha tela do Google, chega na área da busca, escreve calculadora do cidadão, tá aqui, ó. Clicou, ela sempre vai aparecer, ó, em primeiro, porque ela é um site muito buscado pelo Banco Central. Clica nela, abriu essa página aqui. Essa página, gente, é a página principal dessa parte da calculadora do cidadão, que é um sistema desenvolvido pelo Banco Central. A intenção desse sistema é ajudar o consumidor, o cidadão, de uma maneira geral, para fazer diversos tipos de conferência. Você consegue conferir aplicação financeira, correção de valores e outras coisas mais que a gente aí tem no nosso dia a dia, entendeu? Tem um exemplo muito legal aqui que se você parar para pensar, eu quero fazer uma aplicação hoje de R$10.000 e essa aplicação ela é corrigida, por exemplo, pela taxa Selic. Aí você consegue saber quanto é que você vai ter aproximadamente daqui a 2, 3, 4 anos. Você consegue fazer tudo isso aqui dentro. Mas hoje eu vou falar especificamente disso aqui, ó, que é o que nos interessa, que é a parte de financiamento com prestações fixas. Aqui sim você vai conseguir conferir qualquer tipo de parcela fixa. Lembrando que tem sistemas de financiamento, por exemplo, imobiliário, que as prestações mudam de acordo com o tempo. Aí isso aqui já não tem como conferir nessa aba aqui, já é outra situação. Mas vamos lá para esse nosso caso aqui. Clicou em cima dessa situação e você já vai visualizar essa tela aqui, ó. Financiamento com prestações fixas. Essa tela, gente, é composta de 4 campos, onde esses 4 campos são de facilidade total para preenchimento. Então vamos pegar aqui no caso que a gente recebeu do nosso seguidor, que a pessoa ofereceu para ele uma taxa que a gente já sabe que não é a taxa real, mas a gente vai comprovar aqui para demonstrar, né, que realmente ele foi vítima aí de uma falsa promessa de empréstimo. Vamos começar. Número de vezes é o prazo do seu empréstimo. O nosso caso aqui é 96 vezes. Vamos preencher. Aí, vamos lá. Como eu quero conferir qual é a taxa de juros que foi prometida, esse campo da taxa de juros eu vou deixar em branco, tá? Porque é justamente esse campo que eu quero saber. É a dica que eu dou. Como aqui tem 4 campos para preencher, você sempre tem que preencher 3 no mínimo. Para quê? Quando você clicar em calcular, o campo que ficou em branco vai aparecer com a tua resposta que você está buscando. Então, a taxa de juros que eu quero saber qual é vai ficar em branco. Vou pular para o valor da prestação, que no caso que foi oferecido para o nosso seguidor é de R$215. E o valor liberado para ele, R$10.000. É só colocar aqui, R$10.000, tá? E vamos clicar no botãozinho calcular. E já podemos ver aqui a mágica acontecendo. A taxa de juros real desse financiamento é de 1,73% ao mês. E lembrando que a pessoa que chegou no nosso seguidor falou que a taxa desse empréstimo era 1,3%. Para vocês verem como é que funciona. E isso aqui, gente, é um processo, como vocês podem ver, extremamente simples. E aí você me perguntar, André, então eu quero saber se a taxa, se ele estivesse falando a verdade, qual seria aí o valor da prestação com uma taxa de 1,3%? Perfeito. Eu vou apagar o valor da parcela que está aqui e eu vou colocar lá na minha taxa 1,3%. E depois disso é só clicar em calcular. Tá vendo aqui, gente? Aí ele já me mostra o valor da parcela. Então, com um empréstimo desse com uma taxa de 1,3%, a parcela não seria 215, seria R$ 182,94. E ainda tem mais. Se você me perguntar, André, então vamos lá, com uma taxa de 1,3%, com uma parcela de 215, quanto é que me liberaria então? Eu vou apagar o valor que eu coloquei aqui de valor financiado e vou calcular. Olha só, gente, R$ 215 por mês em 96 vezes com taxa de 1,3 liberaria R$ 11.752,30. Para vocês verem como é que a simulação que foi passada para o nosso seguidor não tem nada a ver. Resumo da história, gente. Essa calculadora do cidadão,
É um procedimento extremamente fácil, qualquer pessoa tem acesso. Você pode baixar o aplicativo da Calculadora do Cidadão no seu celular e fazer pelo celular para quem não tem acesso ao computador e siga preenchendo esses campos. E é claro que você, se tiver dúvida nisso tudo, você vai poder me chamar que eu vou te ajudar. E ainda tem um resuminho aqui embaixo, gente, olha que bacana que aparece, ó. Total financiamento de 96 parcelas de R$ 215, 20.640 para esse exemplo que eu coloquei, ou seja, 96 vezes 215 vai estar 26 mil, onde você vai estar pagando 8.887,70 de juros. Ele te mostra até quanto de juros em valores você está pagando. Então é bem interessante a gente ter isso na mão, tá legal? Viram como é simples? Aí o que vocês podem tomar de lição dessa história? O cliente quase fechou uma operação naquela ânsia pela propaganda enganosa, que isso nada mais foi do que uma propaganda enganosa, mas se atentou de procurar uma conferência daquilo que lhe foi passado. E também, gente, é extremamente importante você sempre conferir tudo aquilo que é oferecido e tudo aquilo que você está assinando. E é por isso que eu aqui estou passando essa ferramenta para vocês da Calculadora do Cidadão, que é justamente para que você tenha total capacidade de fazer seus cálculos, suas conferências sozinho, sem precisar da ajuda de ninguém. E aí, quem já passou por uma situação dessa, comenta aqui nos nossos comentários do canal do YouTube desse vídeo e me conta o teu caso. Me conta o teu caso que a gente pode também colocar ele aqui como um estudo. Porque, como eu já falei, tudo que vocês me passam, seguidores, clientes e amigos, serve como inspiração para a gente trazer material para vocês. Que uma dúvida de um, às vezes, esclarece a dúvida de várias pessoas. E é isso, gente. Quem gostou do conteúdo, maravilha, compartilha com os amigos e fica aí o resumo de tudo que aconteceu hoje. Muito cuidado com propaganda. A propaganda simplesmente, quando é enganosa, ela mostra aquilo que no gatilho mental que você está com tendências a acreditar. Então, muito cuidado com tudo que lhe é ofertado e eu tive o prazer de te mostrar como você pode hoje se prevenir dessas falsas propagandas, entendeu? Então, ó, vamos com tudo. Compartilhe essa mensagem com os amigos nos grupos de WhatsApp. Esse vídeo tem que girar o mundo. Bora, galera, até o próximo conteúdo. Valeu!